Olá, queridos. Esse é o Cantinho da Palavra, preparado com carinho para você. E hoje eu quero falar sobre o Salmo 121 e o verso 1. É uma pergunta que o salmista fez: de onde me virá o socorro? O que é o socorro? Essa palavra em inglês quer dizer help, quer dizer alívio. Nós até podemos não saber a definição, mas não sabemos bem o que é um socorro. Quando alguém é atropelado na rua, que nós até nem falamos ambulância, nós dizemos assim: o socorro já está chegando. O socorro é um auxílio, é uma assistência quando você está doente, quando você está em dificuldade, quando você está com problema financeiro. Isso é um socorro. E a Bíblia conta que Pedro experimentou o socorro de Deus na sua vida. Jesus falou para os discípulos assim: entra no barquinho e vão para outra banda. E os discípulos assim fizeram. Enquanto Jesus estava despedindo a multidão, os discípulos já tinham tomado rumo para outra banda do mar. E eles foram andando, madrugada dentro, os discípulos estavam em alto mar. E Jesus não tinha chegado ainda. E começou uma tempestade. Quem sabe estava ainda muito escuro, porque a Bíblia diz que era a 4ª vigília da noite, e a 4ª vigília da noite começa às 3 horas da manhã, até às 6 horas. E eles estavam numa dificuldade, o vento era contrário, e as ondas do mar batiam no barquinho, e o barco não tinha nada igual hoje, esses barcos potentes que atravessam as tempestades. Quem sabe as suas mãos não seguravam mais os remos. E eles estavam em grande aflição. E quando eles fitaram os olhos, quem vinha? Jesus andando sobre as águas. Mas aí a mente já estava tão perturbada, já estava tão cansada, que eles não estavam vendo mais socorro. Eles disseram: é um fantasma. Pensando que além daquela dificuldade, ainda tinha mais essa de um fantasma caminhando sobre as águas, vindo em sua direção. Mas quando chegou Jesus pertinho, quando o socorro foi chegando, Pedro ficou tão maravilhado, tão alegre, entrou uma fé sobrenatural em Pedro, que ele disse assim: ai, Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E calmamente Jesus disse: vem, Pedro. E Jesus desceu e Pedro desceu do barco. E como nenhum outro homem fez, Pedro começou a andar sobre as águas. Mas quando o vento bateu no Pedro, o Pedro sentiu o vento. É assim mesmo. Quando nós sentimos que alguma coisa ruim vai acontecer, nós começamos a ficar com medo. E Pedro começou a sentir e começou a ficar com medo e começou a afundar. Mas mais uma vez, Pedro gritou: Senhor, salva-me! O socorro estava ali, juntinho dele. E Jesus socorreu a Pedro, e os dois entraram para o barco. E Jesus falou: não temas, sou eu. Acalma o seu coração. E a Bíblia diz que a natureza voltou a seu lugar. O vento se acalmou, porque Jesus agora estava naquele barquinho. Eu não sei qual vento bateu no seu barco. O que tem feito você chorar nas madrugadas? O que tem te tirado a força? Já fiz tudo. Agora é como os discípulos, o remo já não adianta mais, de tão grande é essa tempestade. Mas acontece que Jesus não tinha esquecido deles. Passou 1 hora, passou 2 horas, mas a Bíblia diz que na 4ª hora o coração de Jesus não suportou mais. E como um pai amoroso, ele andou sobre as águas e foi em direção àquele barco que estava prestes a ter um desastre muito grande. E Jesus entrou naquele barquinho. E antes de Jesus entrar no barquinho, ele já tinha feito um milagre, que era socorrer o Pedro. Jesus está pertinho de você.
Jesus é o teu socorro. Ele não esqueceu de você. Talvez você esteja dizendo, Senhor, as minhas forças, elas sumiram. Senhor, não dá mais. Ele está pertinho. Clama, grita, help! Eu preciso alívio, eu preciso proteção, eu preciso socorro, eu preciso amparo, eu preciso que o Senhor facilite essa situação. E o Senhor bem socorro, é o nosso socorro bem presente na angústia. Clama a Ele entra nesse barco tão frágil, nesse barco que já está desmoronando, as ondas batendo, já vai acontecer um desastre. Não aceita essa situação. Enquanto agora nessa pandemia, enquanto todos estão assistindo televisão, refugia no seu quarto. Clama ao Senhor, socorre-me, Senhor. E o Senhor Jesus, que não esqueceu de você, que não esqueceu de mim, Ele ainda cura o câncer, Ele cura a AIDS, Ele cura a coronavírus, Ele entra nessa situação, Ele entra nesse hospital, Ele entra na nossa casa, Ele conserta a mente do nosso filho, Ele muda o choro em alegria, Ele muda a tempestade numa manhã gloriosa. Clama a Jesus. Fala com Deus em nome de Jesus e Ele virá em teu socorro. Ele entra no nosso barco e tudo se acalma e muda a nossa história e seca nossas lágrimas e nós podemos cantar. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.